Olá, amigos do EAD, amigas do EAD. Vamos gravar a aula do dia 27 de 5 de 2020 do livro terceiro, módulo 4, Aprendendo com as Curas. E hoje nós vamos estudar o roteiro 2, que começa na página 229. E o título do roteiro 2 é Ressurreição da Filha de Jairo. Então, na página 229, melhor dizendo, nós temos uma introdução, né, como sempre nas aulas do EAD aí, com duas passagens importantes, uma do Livro dos Espíritos e outra da Gênese. Do Livro dos Espíritos, que é na verdade o comentário da pergunta 1010-1011, diz o seguinte: racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Então, o que está explicado aqui no Livro dos Espíritos é que não é possível você ressuscitar um corpo que já está morto, às vezes até em decomposição, não é? Isso é uma figura simbólica. Então, isso está no comentário da pergunta 1010-1011 de O Livro dos Espíritos. E na Gênese tem um trecho que diz que a filha de Jairo não estava efetivamente desencarnada, pois Jesus não permitiu que os laços perispirituais se rompessem por efeito da sua vontade e do seu magnetismo superiores, né? Então, com o fluido vivificante de Jesus e a vontade forte, né, ele fez com que o espírito voltasse ou permanecesse vinculado ali àquele corpo. Isso está em A Gênese, capítulo 15. Então essa é a introdução falando que de verdade a filha do Jairo não ressuscitou, não voltou dos mortos. Ela estava ainda ligada, né, o espírito ligado ao corpo. Bom, na página 230, né, nós temos o texto evangélico, depois a gente vai comentá-lo separadamente, como sempre fazemos, e tem logo abaixo do texto evangélico tem uma frase que diz assim: a palavra ressurreição significava naquela época reencarnação ou retorno do espírito ao corpo físico sem que tivesse morrido. Então, na verdade, ela tinha um duplo significado. Os hebreus não tinham uma clareza muito certa. Eles acreditavam que uma pessoa que havia vivido poderia voltar em outro corpo, né? E seria como a reencarnação que nós entendemos, mas também acreditavam que a pessoa poderia, olha aqui, o retorno do espírito ao corpo físico sem que tivesse morrido. Então seria o caso, né? Das curas, entre aspas, que Jesus fez, trazendo dos mortos o Lázaro, o filho da viúva de Naim e, no caso aqui, a filha de Jairo, né, que são as três ressurreições, aí, entre aspas, assim chamavam os judeus. Mas também eles entendiam que uma pessoa poderia voltar em outro corpo, como foi o caso da passagem do Monte Tabor, né, que Jesus diz que João Batista era a reencarnação de Elias e que eles não tinham percebido. Muito bem, aqui então está explicando isso, que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, né? Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Ou seja, eles acreditavam, mas se falasse assim, mas como que funciona isso? Eles não entendiam os mecanismos. Mas falavam, não, mas pode, né? Se Deus quiser, a pessoa pode nascer novamente. Então, eles entendiam a reencarnação de maneira semelhante à nossa, sem termo de explicação, e também, quando a pessoa era dada como morta e depois voltava à vida, né, eles chamavam isso de ressurreição. É uma questão aqui de vocabulário, né? Quando nós começamos a estudar, antes aliás do EAD, né, estudamos passagens evangélicas e depois no EAD, a gente falou muito disso. A língua portuguesa tem mais de 400 mil verbetes, né, palavras, enquanto o aramaico tinha 3 mil. Então não havia palavras para designar todas as coisas. A mesma palavra designava várias coisas, várias situações, não é? Vamos então agora para a página 231, quando fala de morte aparente, né? Lá no primeiro parágrafo está falando morte aparente. E fala de lamentáveis equívocos de sepultar pessoas ainda vivas
que aconteceram no passado. Nós tivemos caso de um cantor famoso, e esse é um dos maiores temores, né, que as pessoas têm de serem sepultadas vivas, mas o próprio texto diz, e nós sabemos, que a medicina avançou bastante, as verificações hoje, né, se a pessoa realmente está morta, são muito mais precisas do que era há décadas atrás, né? Então isso é muito difícil de acontecer em função dos avanços da medicina. Mas essa morte aparente é muito interessante. Nós trouxemos uma vez uma peça aqui em Bebedouro, de um grupo de Franca, uma peça teatral, era uma comédia, né, chamada Inhotote. E o Inhotote, ele se tornou um médium muito famoso, conheceu Eurípides Barçanufo e aí estudou a doutrina espírita, mas desde criança ele já tinha manifestações mediúnicas. Então a história, logo no seu início, mostra ele criança na roça lá, quando as pessoas morriam, eles faziam velório ali mesmo. E o Inhotote, ainda criança, né, ele fala, mas ele não está morto, e todo mundo fica bravo, né, os mais velhos ficam bravos. Fala, mas onde já se viu, menino? Falta de respeito, né? Respeito o defunto aí e tal, e de repente, no meio do velório, o defunto levanta, né, e é a primeira parte do susto e da risada aí da peça. Porque o Inhotote via os laços, ele não sabia explicar, era uma criança, não conhecia nada de espiritismo, mas ele via os laços ainda, ele conseguia perceber que aquele corpo ainda tinha vida, né? Que o espírito ainda estava ligado a ele, dada a evolução espiritual daquele indivíduo que estava num corpo de criança, sem cultura, mas era um espírito já de evolução espiritual significativa. Bom, se um médium como Inhotote pôde perceber isso, imagine Jesus, né? Jesus tinha plena ciência se a pessoa estava desencarnada ou não. Então, quando ele foi ressuscitar, entre aspas, Lázaro, ou agora com a filha de Jairo, mesmo antes de chegar ao local ele já sabia, né? Não porque ele era médium, né? Essa é uma outra discussão, porque Jesus, na verdade, promovia os fenômenos de forma anímica, ele não precisava intermediar outro espírito, ele mesmo era capaz de produzir esses fenômenos. Então, podemos dizer, essa é uma expressão que se usa no meio espírita, que Jesus era médium de Deus, né? Aí fala das experiências de quase morte, que é interessante nesse trecho, que fala que indivíduos de diversas crenças, diversos lugares do mundo, né, relatam quando voltam dessa experiência, né, são dados como mortos e aí é feita uma ressuscitação, eles relatam algo muito semelhante, né, um túnel, uma luz, serem recebidos por parentes, por seres de luz. Esse tipo de relato dá uma demonstração que não tem muito a ver com o que eles acreditavam. Foi o que eles viram e relataram. E normalmente existem obras escritas sobre isso por enfermeiras, por médicos que ouviram esses relatos assim que a pessoa volta ao corpo, né, ela acaba descrevendo essa situação, essa experiência aí que viveu. Né, seja no caso da experiência de quase morte, aí eles falam do coma, né, e da catalepsia, que são doenças que, no caso do coma, tem vários fatores que podem levar ao coma, e a catalepsia é uma doença que podem fazer com que o indivíduo tenha aparentemente uma morte, mas que de fato ainda está vivo, né? Agora, uma questão que nós vamos abordar bastante na outra parte da aula é que ressurreição é uma frase do Emmanuel, aqui um trecho do Emmanuel. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Esse é um ensinamento importante que a doutrina espírita nos traz, né? Se nós falamos em ressurreição como ideia de ressurgimento, de renascimento, como então imaginar a doutrina das penas eternas, né? Como imaginar que Deus iria condenar eternamente algum de seus filhos? Vamos parar por aqui essa primeira parte.